Por que sonhamos? Essa pergunta ecoa desde que o ser humano começou a olhar para o próprio silêncio da noite. Desde que o primeiro homem, ao acordar, tentou compreender as imagens que o visitaram enquanto dormia. E percebeu que havia vivido uma outra vida, tão real quanto a vigília. Os sonhos são uma das últimas fronteiras da consciência. Nenhum microscópio os captura. Nenhum scanner cerebral os traduz por completo. E, no entanto, eles revelam o que há de mais íntimo na mente humana. Nossos medos, desejos, memórias e futuros imaginados. Enquanto o corpo repousa, o cérebro permanece inquieto, movendo-se em ondas, ativando redes, acendendo-se como uma constelação elétrica no escuro. Neurônios disparam em sincronia, imagens se formam sem luz, vozes ecoam sem som, e o eu desperta dentro de um universo criado por ele mesmo. Mas por que o cérebro faz isso? Por que gastar energia em um estado que deveria ser de descanso? Por que o inconsciente insiste em projetar realidades que evaporam ao amanhecer? Alguns dizem que sonhar é apenas um subproduto da mente, uma descarga aleatória de neurônios tentando dar sentido ao caos. Outros, que o sonho é um código, uma linguagem secreta da psique que traduz, em símbolos, aquilo que a razão não consegue expressar. Mas talvez seja algo maior. Talvez o sonho seja o ensaio da consciência, o lugar onde o eu aprende a ser, a sentir e a existir antes de retornar ao palco do real. Durante séculos, filósofos tentaram decifrar essa enigmática fronteira entre o sono e a lucidez. Platão dizia que o sonho é a alma lembrando de mundos que já conheceu. Aristóteles o via como um reflexo das sensações internas do corpo. Freud o transformou em janela para o inconsciente. Jung o elevou a mapa simbólico da alma. Mas, mesmo hoje, com toda a tecnologia da neurociência moderna, a verdade é que ainda sabemos pouco. O que acontece no cérebro durante o sono continua sendo uma das maiores metáforas da existência. Uma parte de nós morre por algumas horas para que outra desperte e continue criando. Talvez sonhar seja o modo que a vida encontrou de permanecer viva enquanto dorme. Uma forma de o universo continuar pensando através de nós. E no instante em que os olhos se fecham, a mente abre portais invisíveis. Nos tornamos viajantes em mundos que não seguem as leis da física, mas obedecem às leis da emoção. Lá, o tempo dobra, os rostos se misturam e o impossível ganha textura. O sonho é o espelho onde a consciência se reconhece por reflexos distorcidos, e ainda assim, reais. É a prova de que o eu não está preso ao corpo, mas ao teatro interno da mente, onde tudo é possível, até mesmo ser quem nunca fomos. Hoje, no Bioverso, exploraremos o que talvez seja o maior mistério da mente humana. Por que sonhamos? O que o cérebro ensaia enquanto acreditamos descansar? E o que isso revela sobre o próprio fenômeno da consciência? Prepare-se para uma jornada ao interior do sono, um território onde a biologia toca o sagrado, e onde o real e o imaginário se confundem em uma única pergunta. Será que é o corpo que sonha? Ou é o sonho que mantém o corpo vivo? Enquanto o mundo dorme, a mente desperta. Ela não silencia, não pausa, não apaga, apenas muda de cenário. Durante o sono, o cérebro continua ativo, orquestrando um espetáculo interno onde as leis da lógica se dissolvem e a imaginação assume o controle. Nessa penumbra neural, o eu se multiplica. Somos ao mesmo tempo protagonistas e coadjuvantes, vítimas e heróis, criadores e criaturas. O palco é o inconsciente e o roteiro se escreve em tempo real, tecido por memórias, emoções e fragmentos de experiências que o cérebro reorganiza em uma narrativa que parece espontânea, mas nunca é ao acaso. É curioso pensar que, enquanto nossos músculos repousam, bilhões de neurônios encenam histórias invisíveis. A atividade cerebral durante certos sonhos pode ser tão intensa quanto a de um cérebro desperto. É como se todas as noites um outro universo nascesse dentro de nós e desaparecesse ao primeiro raio de sol. Por que isso acontece? Por que o cérebro insiste em representar o mundo mesmo quando está desconectado dele? Talvez porque sonhar seja uma necessidade biológica, não um luxo mental. Pesquisas com privação de sono mostram que, após alguns dias sem o estágio REM, a mente começa a colapsar. A realidade se mistura com o delírio, as percepções se distorcem, e o cérebro cria sonhos mesmo acordado, microvisões, fragmentos oníricos que se infiltram na consciência. É como se a mente gritasse: preciso sonhar para continuar existindo. E é nesse ponto que o sonho revela sua verdadeira natureza. Ele não é apenas uma fantasia noturna, mas uma função vital. Uma simulação de experiências, um treinamento emocional,
um ensaio das possibilidades humanas. Quando sonhamos, o cérebro testa as fronteiras daquilo que é possível. Ele desafia a física, questiona o tempo, revisita o passado e antecipa o futuro. Tudo em um mesmo instante. E o mais impressionante é que, dentro do sonho, tudo parece absolutamente real. As emoções não são imaginadas, são sentidas com a mesma intensidade que na vigília. O medo é medo de verdade. A alegria é alegria real. O cérebro não distingue ficção e realidade. Ele reage como se cada imagem fosse uma experiência autêntica. É por isso que o sonho é o teatro mais poderoso já criado. Um palco invisível onde o ator acredita ser o personagem, onde a plateia é o próprio cérebro observando a si mesmo, e onde cada noite é uma nova peça, escrita, dirigida e vivida por uma única entidade, a consciência. Se observarmos o sono com olhos científicos, o que vemos é um cérebro que nunca para de narrar. Mas se o olharmos com os olhos da filosofia, veremos algo ainda mais profundo. O sonho é a linguagem da alma, ensaiando o sentido da vida. E assim, toda vez que adormecemos, o universo faz algo extraordinário. Ele cria dentro de nós uma realidade paralela. Uma realidade onde tudo o que tememos, desejamos e lembramos se encontra em um mesmo espaço simbólico. E quando despertamos, trazemos fragmentos dessa peça na forma de sensações, ideias ou intuições que não sabemos explicar. Talvez o sonho seja o modo como o inconsciente conversa conosco, contando histórias que o consciente ainda não consegue compreender. E talvez cada um de nós seja, à sua maneira, o roteirista de um teatro que nunca deixa de existir, o teatro invisível da mente. À medida que a noite avança, o corpo mergulha em um ritual silencioso. A respiração desacelera, a temperatura corporal cai, o ritmo cardíaco se estabiliza. É como se cada célula recebesse o comando para descansar. Mas enquanto o corpo se entrega ao repouso, o cérebro começa a acender, não como uma lâmpada, mas como um relâmpago que risca o escuro da mente. Dormir não é o mesmo que desligar. É, na verdade, um complexo processo biológico em que o cérebro alterna entre ciclos de silêncio e tempestade. Durante o sono não REM, ele se recolhe, organiza o caos do dia, filtra estímulos, seleciona memórias e apaga ruídos. Mas então algo muda. Uma transição quase imperceptível acontece. As ondas cerebrais lentas dão lugar a uma sinfonia elétrica de alta frequência. É a chegada da fase REM, Rapid Eye Movement, o momento em que os olhos se movem sob as pálpebras, como se acompanhassem uma história invisível. E o paradoxo começa. Quanto mais profundo o sono, mais desperta a mente se torna. As regiões responsáveis pela percepção, emoção e imaginação entram em intensa atividade, como se a consciência tivesse se desconectado do corpo para continuar existindo em outro plano. O corpo dorme, mas o cérebro sonha. E nesse instante, a fronteira entre a vigília e o inconsciente se dissolve. Pesquisas em neuroimagem mostram que, durante a fase REM, o fluxo sanguíneo aumenta no sistema límbico, região associada às emoções e memórias, enquanto o córtex pré-frontal, que regula o pensamento racional, diminui sua atividade. Esse desequilíbrio cria um estado de liberdade neural. As emoções se intensificam, a lógica se enfraquece e a imaginação assume o comando. É o terreno fértil onde os sonhos germinam. E o curioso é que, embora o corpo esteja completamente imóvel, paralisado por mecanismos que impedem movimentos involuntários, o cérebro age como se o corpo estivesse em plena ação. Quando você sonha que corre, regiões motoras se ativam. Quando você fala, áreas da linguagem disparam. Quando você sente medo, a amígdala entra em alerta. Tudo acontece como se fosse real. Só o corpo permanece em silêncio. Esse fenômeno chamado atonia REM é uma das maiores ironias da biologia. O corpo é desligado para proteger o sonhador de sua própria mente. Sem ela, poderíamos agir fisicamente dentro do sonho, confundindo o limite entre imaginar e viver. O sono, portanto, não é passividade. É uma forma de contenção, um delicado equilíbrio entre a consciência que cria mundos e o corpo que precisa descansar deles. Mas por que o cérebro faz isso? Por que desperta dentro do próprio silêncio? Talvez porque sonhar seja a maneira que ele encontrou de manter a mente em movimento, mesmo quando o corpo para. Uma espécie de ensaio noturno da consciência, onde ela experimenta, reorganiza, simula e aprende. Durante a vigília, a mente é escrava dos sentidos. Durante o sonho, ela é livre da realidade. E é nessa liberdade que o cérebro parece se revelar mais criativo, mais caótico, mais humano. Um espaço onde as emoções não pedem permissão e as memórias se misturam com o que ainda não aconteceu. Sonhar é, de certo modo, continuar existindo enquanto se dorme. O corpo descansa, mas a consciência continua treinando o ato de ser.
E talvez seja nesse contraste, entre o corpo que repousa e o cérebro que desperta, que reside o segredo mais fascinante da mente. A vida nunca dorme por completo. Mesmo quando tudo parece em silêncio, há um universo pulsando dentro de nós, reencenando todas as histórias que nos tornaram quem somos. Há um momento, no meio da noite, em que o cérebro se torna mais vivo do que nunca. As ondas lentas do sono profundo cedem lugar a um espetáculo de alta atividade neural. Os olhos, sob as pálpebras cerradas, movem-se em rápidas sequências, como se observassem algo invisível. É a fase REM, Rapid Eye Movement, o palco onde a consciência se reinventa em forma de sonho. Durante esse estágio, o cérebro humano exibe um comportamento paradoxal. Ele dorme e desperta ao mesmo tempo. Os neurônios do tronco cerebral disparam com intensidade, enviando sinais que atravessam o tálamo e atingem o córtex, ativando regiões responsáveis pela percepção, pelas emoções e pela memória. Por instantes, as áreas visuais se acendem como se estivéssemos de olhos abertos. O sistema límbico vibra, o hipocampo reorganiza lembranças, e a amígdala, sentinela das emoções, assume o controle. O que chamamos de sonho é, na verdade, o resultado dessa coreografia elétrica, uma sinfonia biológica que traduz impulsos em imagens, medo em narrativa e desejo em movimento. É como se o cérebro estivesse encenando uma peça dentro de si mesmo, e cada noite essa peça muda. Muda o cenário, os personagens, o enredo, mas o diretor é sempre o mesmo, o inconsciente. Na fase REM, ele ganha liberdade para criar mundos inteiros sem as restrições da lógica. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio crítico, se cala. E com sua ausência, tudo se torna possível. Voamos, falamos com os mortos, atravessamos paredes, encontramos amores que talvez nunca existiram. Nada disso surpreende o sonhador, pois dentro desse teatro, o impossível é a norma. O cérebro, liberto das amarras da coerência, se comporta como um artista em transe. Cria não para explicar, mas para sentir. Ele combina fragmentos de lembranças, sons, rostos e emoções em uma tapeçaria de significado instintivo, uma espécie de poesia neurológica, tecida com impulsos elétricos e neurotransmissores. Pesquisas de neuroimagem funcional revelam que, durante a fase REM, há um aumento expressivo da atividade na amígdala e no córtex cingulado anterior, regiões ligadas à emoção e à tomada de decisão, enquanto áreas associadas ao controle racional permanecem em repouso. Essa inversão explica por que os sonhos são tão intensos emocionalmente e ao mesmo tempo tão ilógicos. O cérebro sente primeiro e só depois tenta compreender o que sentiu. Mas há algo ainda mais fascinante. Mesmo sem estímulos externos, o cérebro sonhador é capaz de criar realidades perceptualmente consistentes. As sombras parecem ter profundidade. Os sons ecoam com textura. O toque parece real. Em termos neurofisiológicos, a experiência onírica é quase indistinguível da experiência desperta. O que muda não é o conteúdo, é a origem. No sonho, o mundo é criado de dentro para fora. O neurocientista Alan Hobson chamou esse fenômeno de síntese de ativação. O cérebro, ao receber sinais aleatórios vindos do tronco encefálico, tenta interpretá-los, e dessa tentativa nasce o sonho. Outros pesquisadores como J. Alan Hobson e Robert Stickgold sugerem que esse processo é uma forma de consolidar memórias e ajustar emoções. Ou seja, o cérebro não sonha por acaso, ele sonha para reorganizar-se, e é nesse estado paradoxal entre o caos e a ordem que a consciência se reinventa a cada noite. O sonho é o palco onde o cérebro pratica o sentir, o lembrar e o imaginar. E ao despertar, o que resta é apenas o eco dessa experiência. Uma lembrança fragmentada, uma sensação estranha, uma metáfora que insiste em voltar. Talvez seja por isso que os sonhos nos tocam tanto, porque no fundo eles são a prova de que existe algo em nós que continua vivo mesmo quando o mundo dorme. O palco da fase REM é o laboratório secreto da mente, um espaço onde a biologia se transforma em arte, e o cérebro ensaia, repetidas vezes, o mistério de estar consciente. Se o sonho é um teatro, então o cérebro é o próprio palco, e cada uma de suas regiões desempenha um papel preciso nessa peça noturna. Enquanto dormimos, uma guerra silenciosa acontece entre emoção e razão, instinto e controle. De um lado, a amígdala cerebral, guardiã ancestral das emoções primárias, medo, prazer, raiva, desejo. Do outro, o córtex pré-frontal, o maestro racional, responsável pelo julgamento, pela lógica e pelo senso de realidade. Durante o sonho, o primeiro desperta e o segundo adormece. É nesse desequilíbrio que a mente se liberta das regras do mundo desperto.
A amígdala assume o controle do roteiro, e o cérebro começa a encenar o que normalmente censura. As emoções ganham forma, os impulsos se tornam imagens e o inconsciente finalmente fala, não em palavras, mas em símbolos. A razão se recolhe e o instinto escreve. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que, durante a fase REM, a amígdala e o hipocampo disparam com intensidade quase duplicada em relação à vigília. O cérebro revive experiências com carga emocional alta, tentando reprocessar o que não foi resolvido. É como se, a cada noite, a mente revisse seu próprio arquivo interno, reorganizando os sentimentos que o consciente não soube decifrar. Sonhar, nesse contexto, é um processo de depuração, um reset emocional biológico. Enquanto isso, o córtex pré-frontal dorsolateral, responsável por filtrar comportamentos, estabelecer coerência e manter o senso crítico, reduz drasticamente sua atividade. É por isso que nos sonhos aceitamos o absurdo sem questionar. Conversamos com quem já morreu, mudamos de lugar em segundos, transformamo-nos em outras pessoas, e nada disso nos parece estranho. Sem o controle do pré-frontal, o cérebro se torna um criador livre, e o resultado é a mais pura expressão da imaginação humana. Esse contraste entre emoção e razão não é um erro, é o próprio propósito. O cérebro precisa desse intervalo de descontrole para reorganizar-se. A cada ciclo de sono, ele alterna entre períodos de estabilidade e tempestade neural. Durante a vigília, o córtex governa. Durante o sonho, a amígdala reina. E dessa alternância nasce o equilíbrio emocional que sustenta a consciência. Em 2009, o neurocientista Matthew Walker demonstrou que o sono REM atua como uma terapia noturna, reduzindo a intensidade das lembranças dolorosas. Ao revisitar essas memórias em um ambiente desprovido de noradrenalina, o hormônio do estresse, o cérebro é capaz de processar traumas sem revivê-los com sofrimento. É o equivalente biológico de reescrever o passado sob uma nova luz. Portanto, o que sentimos nos sonhos não é aleatório. A tristeza, o medo, o prazer e o espanto não surgem por acaso. São dados emocionais sendo processados, limpos e reintegrados. Cada pesadelo é uma tentativa de cura, cada sonho de alegria, uma reafirmação de segurança interna. A mente está constantemente calibrando suas respostas afetivas, como um laboratório que testa hipóteses sobre o próprio coração. Mas há um paradoxo sublime nesse processo. Para compreender-se, o cérebro precisa se desligar de sua própria racionalidade. Ele precisa silenciar o crítico para ouvir o poeta, adormecer o engenheiro para libertar o artista. E é nesse breve estado de desequilíbrio que o cérebro se cura e se recria. A neurociência chama esse fenômeno de integração emocional. A psicologia chama de autorreconciliação. E a filosofia chama simplesmente de humanidade. Quando o sonho termina, o equilíbrio se restabelece. O córtex desperta. A amígdala recua e a mente retorna ao controle. Mas nada está exatamente igual. O cérebro acorda levemente transformado, como se cada sonho deixasse uma assinatura invisível em sua arquitetura neural. Talvez seja assim que crescemos, mesmo dormindo. Não apenas por aprender algo novo enquanto despertos, mas por reorganizar o que sentimos enquanto sonhamos. Durante séculos, antes que o cérebro pudesse ser visto por dentro, o sonho já era visto como uma mensagem. Os egípcios acreditavam que sonhar era conversar com os deuses. Os gregos viam os sonhos como oráculos do destino. E mesmo hoje, com toda a sofisticação da neurociência moderna, ainda há algo profundamente misterioso na forma como o inconsciente escolhe o que mostrar e o que esconder. Foi Sigmund Freud quem primeiro ousou transformar esse mistério em método. No final do século XIX, ele abriu uma janela para o inconsciente e afirmou que os sonhos eram a via régia para compreendê-lo. Para Freud, cada imagem onírica era uma tradução simbólica de um desejo reprimido, um impulso inconsciente disfarçado para driblar a censura da mente consciente. Assim, sonhar seria o palco onde o desejo se traveste de metáfora. Um desejo que não pode ser expresso acordado, mas que insiste em viver dormindo. Freud via no sonho uma narrativa construída em duas camadas: o conteúdo manifesto, que é o que lembramos ao acordar, e o conteúdo latente, que é o significado oculto por trás da história aparente. Um trem que não chega, uma casa que se desmancha, um espelho quebrado. Nada disso é literal. São metáforas, condensações, deslocamentos. O inconsciente fala, mas fala em enigmas. E o sonho é sua língua materna. Mas Freud não estava sozinho nessa jornada. Seu discípulo, Carl Gustav Jung, seguiu o mesmo caminho e foi além.
Para ele, os sonhos não revelavam apenas desejos pessoais, mas também símbolos universais, os arquétipos, figuras e temas que atravessam culturas e eras, o herói, a mãe, a sombra, o velho sábio, e que emergem dos sonhos como fragmentos de uma memória coletiva da humanidade. Jung chamou esse reservatório de imagens de inconsciente coletivo e o descreveu como uma matriz simbólica da alma humana. Enquanto Freud buscava o trauma escondido, Jung buscava o sentido oculto. Para um, o sonho era uma válvula de escape. Para o outro, era um mapa espiritual. E embora divergentes, suas visões se complementam. Freud revelou a profundidade da psique individual. Jung mostrou sua conexão com algo maior. Hoje, a neurociência moderna, embora caminhe por trilhas mais empíricas, parece reencontrar esses antigos mestres sob outra forma. As imagens de ressonância magnética mostram o que Freud apenas intuía, que os sonhos ativam as regiões emocionais do cérebro e suprimem as áreas do julgamento racional. E confirmam o que Jung pressentia, que o cérebro cria narrativas simbólicas não apenas para expressar desejos, mas para integrar experiências, curar, reorganizar, dar sentido. É como se, durante o sonho, o cérebro e a alma se encontrassem no mesmo espaço. Um laboratório e um templo coexistindo dentro do crânio humano. A mente traduz impulsos elétricos em símbolos e o inconsciente usa esses símbolos para se comunicar com o eu desperto. Um diálogo entre ciência e mito, entre neurônio e arquétipo. Quando sonhamos, não estamos apenas reproduzindo memórias, estamos interpretando a nós mesmos. O sonho é o espelho simbólico do que sentimos, mas ainda não compreendemos. E talvez por isso as imagens oníricas sejam tão poderosas, porque falam a uma parte da nossa mente que está além das palavras, uma linguagem ancestral, universal, biológica e espiritual ao mesmo tempo. Freud acreditava que compreender o sonho era decifrar a alma. Jung acreditava que vivê-lo plenamente era integrar o que somos e o que poderíamos ser. E ambos, cada um à sua maneira, intuíram algo que a ciência moderna começa a confirmar: que sonhar é essencial ao equilíbrio da psique. Não apenas um reflexo do passado, mas uma preparação para o futuro. Os sonhos são, assim, o território onde o humano e o divino se tocam, onde a biologia se curva ao mistério e o inconsciente se manifesta como arte. E talvez, ao fim de cada noite, o cérebro não esteja apenas reorganizando dados, ele esteja silenciosamente contando histórias sobre quem somos. Imagine que o sonho não seja um simples produto do acaso. Imagine que por trás de cada imagem caótica exista uma função precisa, um propósito silencioso moldado por milhões de anos de evolução. Essa é a hipótese que vem ganhando força entre neurocientistas e psicólogos evolutivos, a de que sonhar é muito mais do que imaginar, é simular. O pesquisador finlandês Antti Revonsuo formulou o que chamou de Threat Simulation Theory, a teoria da simulação de ameaças. Segundo ele, o sonho é um campo de treinamento biológico, onde o cérebro ensaia respostas para situações perigosas. Durante o sono, a mente cria cenários de fuga, enfrentamento e tomada de decisão, permitindo que o indivíduo pratique reações de sobrevivência sem risco real. Cada pesadelo seria, portanto, um exercício evolutivo, uma forma primitiva de preparar o corpo e a consciência para os desafios do dia seguinte. E há indícios poderosos de que isso seja verdade. Durante os sonhos, as áreas cerebrais associadas à percepção, ao movimento e à emoção são ativadas quase da mesma forma que na vigília. O cérebro, ao sonhar que corre, sente o esforço. Ao sonhar que luta, libera adrenalina. Ao sonhar que cai, reage com o mesmo susto fisiológico de quem realmente despenca. O corpo repousa, mas o sistema nervoso vive a experiência. É como se o sonho fosse um simulador de voo da mente humana. Um espaço onde podemos errar, temer, enfrentar e aprender sem morrer. Cada repetição noturna fortalece circuitos emocionais, refina reflexos psicológicos e testa a adaptabilidade do eu diante do inesperado. Sonhar é, biologicamente falando, uma forma de treino cognitivo e afetivo, mas a simulação não se restringe ao perigo. Pesquisas recentes mostram que sonhamos também com dilemas morais, interações sociais, situações de perda, de amor, de frustração. A mente cria, dentro do sono, uma versão condensada da vida. Reencontramos pessoas, revivemos medos, reavaliamos escolhas. Cada história onírica é uma hipótese emocional sendo testada. E de certo modo, o sonho faz conosco o que a natureza faz com as espécies. Experimenta, seleciona e adapta.
O inconsciente, nesse sentido, é um laboratório darwiniano. Elimina padrões mentais que não funcionam, reforça respostas mais eficientes e prepara o cérebro para sobreviver em meio ao caos. Quando acordamos de um sonho intenso, é comum sentirmos algo diferente. Uma clareza, uma emoção residual, uma intuição inexplicável. Isso acontece porque o cérebro não distingue completamente o que foi vivido do que foi imaginado. As sinapses formadas durante a experiência onírica são reais. Elas deixam rastros, conexões, memórias implícitas que influenciam o comportamento desperto. Por isso, o sonho molda silenciosamente a personalidade. Curiosamente, quando o sono REM é suprimido por insônia crônica, uso excessivo de álcool ou estresse, as consequências são dramáticas: irritabilidade, impulsividade, queda de concentração e, em casos extremos, sintomas semelhantes à psicose. É como se, sem o ensaio noturno dos sonhos, a mente começasse a confundir ficção e realidade. Como se o cérebro precisasse desse teatro interno para se manter são. Mas a teoria da simulação vai ainda mais longe. Se o sonho é um ensaio da vida, talvez também seja um ensaio da consciência. Um espaço onde o eu experimenta possibilidades de existir, sentir e agir. Durante o dia, reagimos ao mundo. Durante a noite, o recriamos. E é nesse ciclo incessante, entre viver e sonhar, que a mente aprende a ser consciente. Em certo sentido, sonhar é um ato de continuidade da vida. Uma forma de o cérebro garantir que a chama da experiência nunca se apague, mesmo enquanto o corpo repousa. É a consciência treinando a si mesma, noite após noite, dentro do mais sofisticado simulador já criado pela natureza. E talvez seja por isso que, quando sonhamos, tudo parece tão real. Porque, de alguma maneira, é. Não estamos apenas observando imagens, estamos participando de um experimento biológico projetado pela própria evolução. Um experimento onde a sobrevivência se encontra com a imaginação e onde o medo se transforma em aprendizado. Os sonhos não são ecos da mente cansada, são ensaios da existência. E cada noite, sem perceber, o cérebro repete silenciosamente o mesmo ritual. Ele cria o mundo, habita o mundo, e então o destrói, para começar tudo de novo. Há momentos raros, quase místicos, em que o sonhador desperta dentro do próprio sonho. A realidade onírica continua. As cores, os sons, as sensações, mas algo muda sutilmente. A consciência percebe que está sonhando. É o instante em que o ator descobre o roteiro, em que o personagem entende que está dentro de uma história criada pela própria mente. Esses momentos são chamados de sonhos lúcidos, um estado híbrido entre o sono e a vigília, onde o cérebro combina a liberdade do sonho com a clareza da consciência desperta. É como se, por um breve instante, o eu se tornasse observador e criador ao mesmo tempo. Os neurocientistas chamam esse fenômeno de metacognição onírica. A capacidade de refletir sobre a própria experiência enquanto ela acontece. Durante um sonho lúcido, o córtex pré-frontal dorsolateral, que normalmente está desativado durante o sono REM, volta a funcionar parcialmente. É a região associada ao pensamento crítico, ao planejamento e ao senso de identidade. Quando ela desperta, o sonhador também desperta, mas dentro do sonho. Pesquisas conduzidas por Stephen Laberde, pioneiro no estudo dos sonhos lúcidos na Universidade de Stanford, mostraram que é possível se comunicar com o mundo externo enquanto se está sonhando. Em seus experimentos, sonhadores lúcidos combinavam movimentos oculares específicos, como olhar 2 vezes para a esquerda e 2 para a direita, para sinalizar aos pesquisadores em tempo real que haviam tomado consciência do sonho. Era a primeira prova científica de que a mente consciente podia habitar o universo dos sonhos. Durante a lucidez, o cérebro entra em um estado paradoxal. Desperto por dentro, adormecido por fora. As áreas ligadas à percepção visual e tátil permanecem ativas. O corpo continua em atonia, mas a autoconsciência emerge. É um estado neurológico liminar, uma fronteira entre mundos, e nessa fronteira as leis da realidade cedem espaço à vontade. Dentro do sonho lúcido, é possível voar, atravessar paredes, alterar paisagens, conversar com personagens e moldar a própria história. Mas o mais fascinante não é o poder de criar, e sim o poder de observar-se criando. O sonhador lúcido não é apenas protagonista, ele é autor, diretor e espectador simultaneamente. E ao perceber isso, compreende uma verdade profunda: que toda a realidade, desperta ou onírica, depende da consciência que a percebe. Neurofilósofos como Thomas Metzinger e Evan Thompson consideram o sonho lúcido uma janela para entender a natureza da mente.
Se conseguimos despertar dentro de um sonho, isso significa que a consciência pode reconhecer seus próprios estados, que ela é, em essência, reflexiva. E se ela pode fazer isso dormindo, o que exatamente a impede de fazer o mesmo enquanto desperta? Essa é a pergunta que move não apenas cientistas, mas místicos, meditadores e exploradores da mente há milênios. Alguns praticantes de meditação tibetana, por exemplo, desenvolvem a yoga dos sonhos, uma técnica ancestral para manter a lucidez durante o sono e utilizar os sonhos como caminho de autoconhecimento. Para eles, despertar dentro do sonho é um treino para despertar dentro da vida. Pois o mundo desperto, dizem, é apenas outro tipo de sonho, mais estável, mais compartilhado, mas igualmente moldado pela mente. E há uma beleza poética nessa ideia. Quando o sonhador se dá conta de que está sonhando, ele toca o coração do mistério da consciência, o poder de reconhecer-se. A mesma centelha que o faz perceber "eu estou sonhando" é a que, na vigília, o faz dizer "eu existo". Talvez a lucidez onírica seja apenas um eco desse despertar primordial. Do ponto de vista neurológico, os sonhos lúcidos são uma forma de aprendizado consciente dentro de um estado inconsciente. Estudos mostram que praticar habilidades motoras ou cognitivas em sonhos lúcidos pode melhorar o desempenho real após o despertar. É como se o cérebro usasse o sonho lúcido como uma sala de ensaio para a realidade. Mas há algo mais profundo ainda. Quando o sonhador percebe que o mundo à sua volta é uma criação da mente, ele experimenta a essência da impermanência. Tudo é maleável, transitório, efêmero, e ainda assim, tudo parece real. E então surge uma pergunta inevitável. Se o sonho pode parecer tão verdadeiro, o que garante que a vigília não seja apenas outro tipo de sonho? Essa é a interrogação que ecoa desde Descartes até os físicos modernos da consciência, e talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas toda vez que despertamos dentro de um sonho, tocamos, mesmo que por instantes, a fronteira entre o real e o imaginado, o ponto onde a consciência se reconhece como o próprio criador da experiência. Sonhar lúcido é, portanto, mais do que controlar um sonho, é testemunhar o milagre de estar consciente dentro do mistério. É ver a mente olhando para si mesma e sorrir como quem se descobre parte da história que está contando. Todas as noites, quando o corpo se entrega ao sono, o cérebro continua trabalhando, não apenas para recordar o passado, mas para antecipar o futuro. Por trás da aparente calma do descanso, existe um engenheiro invisível, testando combinações, modelando cenários, ensaiando possibilidades. Sonhar é, em parte, a maneira que o cérebro encontrou de experimentar o que ainda não aconteceu. A neurociência moderna mostra que o cérebro é, essencialmente, uma máquina de previsão. Ele não reage ao mundo, ele o antecipa. A cada segundo, nossas redes neurais produzem hipóteses sobre o que virá a seguir. O próximo som, o próximo gesto, a próxima emoção. E o sono é o laboratório onde essas previsões são calibradas. Durante o sono REM, o cérebro mistura fragmentos de experiências passadas com projeções futuras, como um artista que combina lembranças com imaginação. O hipocampo, responsável pela memória, dialoga com o córtex pré-frontal, região do planejamento e da tomada de decisão. Essa conversa silenciosa entre passado e futuro cria um espaço de ensaio, um teatro preditivo da consciência. É como se, dentro de cada sonho, o cérebro estivesse rodando simulações mentais. E se eu enfrentar novamente aquele medo? E se eu tentar agir diferente? E se eu mudar a forma de reagir? Cada uma dessas possibilidades é vivida emocionalmente, sentida como real e armazenada como aprendizado. Ao despertar, o cérebro já testou cenários que o corpo ainda não viveu. O neurocientista Carl Friston, criador da teoria do cérebro bayesiano, afirma que a mente funciona como uma máquina de predição que busca reduzir o erro entre expectativa e realidade. O sonho, nesse contexto, é o espaço onde o cérebro ajusta o modelo, onde ele atualiza seus mapas internos de mundo. Durante o dia, ele coleta dados. Sonhar é, portanto, o sistema de aprendizado offline da consciência. Em termos evolutivos, isso faz sentido. O cérebro precisa prever perigos, reagir a mudanças e planejar estratégias. Ao simular experiências em sonhos, ele treina para o desconhecido. É como um ator ensaiando uma peça antes da estreia. O palco é o inconsciente. Os personagens são memórias e o público é o próprio eu que ainda vai despertar. Mas esse ensaio não é apenas prático, é emocional. Ao revisitar medos, traumas ou desejos, o cérebro aprende a reagir de formas novas.
Pesquisas de Matthew Walker, da Universidade da Califórnia, mostram que o sono REM ajuda a reprocessar emoções, permitindo que revivamos experiências intensas sem o mesmo impacto fisiológico. É o cérebro treinando a serenidade, ensaiando a resiliência. E há um aspecto ainda mais fascinante. Muitos grandes insights humanos nasceram em sonhos. Einstein imaginou a relatividade enquanto sonhava com feixes de luz. Kekulé visualizou a estrutura do benzeno ao sonhar com uma serpente mordendo o próprio rabo. Paul McCartney ouviu a melodia de Yesterday em um sonho. Esses casos não são coincidência. São a prova de que, durante o sono, o cérebro continua criando, testando, associando ideias que a mente desperta não ousa combinar. O sonho é, portanto, mais do que uma simulação. É um ensaio criativo do amanhã. Um espaço onde a mente treina a improvisação da existência, onde ela se permite experimentar futuros sem o peso das consequências. E há algo profundamente humano nesse processo, porque, em essência, viver também é sonhar, só que de olhos abertos. Durante o dia projetamos, imaginamos, planejamos. À noite testamos, corrigimos, refinamos. Somos, a todo instante, roteiristas de futuros possíveis. Talvez seja por isso que os sonhos se apagam ao acordar. Não porque não sejam importantes, mas porque o cérebro já extraiu o que precisava deles. Como um diretor que, após o ensaio, não precisa mais do roteiro. Ele já o incorporou à memória do corpo. No fundo, sonhar é o modo como o cérebro garante que, quando o amanhã chegar, não sejamos completamente estranhos a ele. É o ensaio secreto do que ainda não aconteceu. Um treinamento silencioso para o desconhecido. E se a vida é o palco onde tudo se realiza, talvez o sonho seja o lugar onde o espetáculo é ensaiado, noite após noite, em silêncio, dentro de nós. Quando dormimos, algo extraordinário acontece em silêncio. O cérebro não repousa. Ele se reorganiza. Enquanto o corpo se entrega à imobilidade, bilhões de sinapses entram em movimento, como fios sendo reconectados dentro de uma rede viva de significados. É o processo da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se moldar, adaptar e aprender continuamente. E os sonhos são o palco onde esse fenômeno se manifesta com mais intensidade. Durante o sono REM, memórias recentes são revisadas, emoções antigas são reativadas e conexões entre áreas distintas do cérebro são reforçadas. É como se a mente, enquanto sonha, fizesse uma curadoria do dia que passou, escolhendo o que guardar, o que descartar e o que transformar. Cada lembrança, cada imagem, cada sensação é reavaliada, redesenhada e muitas vezes ressignificada. Sonhar é o modo como o cérebro faz sentido da experiência. O hipocampo, estrutura responsável pela consolidação da memória, entra em um diálogo intenso com o neocórtex, a camada mais evoluída do cérebro humano. Esse intercâmbio é como um tráfego noturno de informações. O hipocampo envia experiências recentes. O neocórtex as integra a redes de conhecimento já existentes. O resultado é o aprendizado. É nesse processo que um fato isolado se transforma em sabedoria. Mas a consolidação da memória não é apenas cognitiva. Ela é também emocional. As experiências mais marcantes são sempre aquelas que despertam sentimentos intensos. Por isso, o sistema límbico, especialmente a amígdala e o córtex cingulado, tem papel central nos sonhos. Durante a noite, o cérebro revisita essas memórias carregadas de emoção e, em vez de revivê-las com sofrimento, as reorganiza em novos contextos. É como se dissesse: você pode lembrar sem precisar sentir a dor de novo. Essa é a função terapêutica dos sonhos. Estudos de Matthew Walker e Robert Stickgold mostram que, após uma boa noite de sono REM, as pessoas conseguem lembrar de eventos emocionais com mais clareza e menos angústia. O cérebro literalmente limpa o resíduo químico do estresse, apagando o excesso de adrenalina e cortisol que acompanhava as lembranças. Sonhar é, biologicamente, uma forma de cura emocional. E, no entanto, há mais. Durante o sono, especialmente nas fases REM e NREM2, ocorre a consolidação de habilidades motoras e cognitivas. Pianistas que dormem após longas horas de prática tocam melhor no dia seguinte. Atletas apresentam maior coordenação. Cientistas resolvem problemas complexos após o descanso. O cérebro, enquanto sonha, repete padrões, reconfigura trajetos neuronais e otimiza a performance. É como se o aprendizado do dia fosse regravado no sistema nervoso. Por isso, o sono é indispensável à criatividade. Durante o sonho, regiões do cérebro que normalmente não interagem se conectam. O córtex visual conversa com o sistema límbico. O hipocampo dialoga com o córtex pré-frontal.
Essas combinações improváveis geram associações novas, soluções inesperadas, ideias originais. A mente, livre das limitações da lógica, brinca com o impossível, e é dessa brincadeira que nascem as grandes invenções. A neuroplasticidade onírica é, portanto, o mecanismo que mantém a mente em constante renovação. Cada noite é uma reconstrução. Cada sonho, uma oportunidade de remodelar os circuitos que definem quem somos. Quando acordamos, o cérebro é literalmente outro, atualizado, reorganizado, expandido. E mesmo que não lembremos do que sonhamos, carregamos o resultado do processo em nosso comportamento, em nossas percepções, em nossas decisões. Há uma frase célebre de Hobson e Stickgold que diz: os sonhos são o preço que pagamos pela neuroplasticidade. E talvez isso seja mais literal do que poético. Pois sonhar é o trabalho invisível da consciência, a manutenção noturna do ser. Um ajuste fino entre razão e emoção, memória e imaginação, biologia e mistério. Se o aprendizado consciente é o ato de acumular experiências, o aprendizado inconsciente é o ato de transformá-las. E é nos sonhos que essa transformação acontece. Porque o cérebro, ao revisitar o passado, está na verdade preparando o futuro. Talvez seja por isso que, ao acordar de certos sonhos, sentimos que algo em nós mudou, mesmo que não saibamos dizer o quê. Porque, de fato, mudou. Durante a noite, a mente se reconstruiu. E o novo dia começa com um cérebro levemente diferente daquele que adormeceu. Todas as noites, o cérebro executa uma tarefa silenciosa e sagrada: proteger a mente de si mesma. Enquanto dormimos, ele cria um espaço onde a dor pode ser revisitada sem ferir, onde o medo pode ser enfrentado sem ameaça, e onde o caos emocional encontra um novo sentido. Esse espaço tem nome: sonho. Durante décadas, os neurocientistas acreditaram que o sonho era um subproduto da atividade neural. Hoje, essa visão mudou. Pesquisas recentes mostram que o ato de sonhar cumpre funções essenciais à homeostase emocional, o equilíbrio interno da psique. Ao revisitar memórias dolorosas num ambiente seguro, o cérebro processa o trauma sem o impacto químico do sofrimento real. É a versão neurológica do perdão: reviver, compreender e, então, liberar. O sono REM, em especial, é o cenário dessa cura invisível. Enquanto o corpo repousa em paralisia protetora, os sistemas emocionais se reorganizam. Os níveis de noradrenalina, substância associada à resposta de estresse, caem quase a zero. Essa ausência química cria um estado único. O cérebro revisita experiências intensas sem o gatilho fisiológico da dor. É como se dissesse: você pode olhar para isso agora. É seguro. O neurocientista Matthew Walker chama esse fenômeno de terapia noturna natural. Durante os sonhos, diz ele, o cérebro atua como um terapeuta silencioso, processando o excesso emocional acumulado durante o dia. A amígdala é reativada, mas sob novas condições, sem o corpo reagindo com taquicardia, suor ou tensão muscular. Assim, o cérebro ensaia novamente a experiência, só que sem o peso do medo. E ao fazer isso, ele reescreve as conexões entre lembrança e emoção. Esse processo é visível até em pesadelos recorrentes. Pesadelos não são punições mentais, mas tentativas falhas de cura, sonhos que se repetem porque o trauma ainda não encontrou resolução. Em muitos casos, quando a pessoa consegue alterar conscientemente o desfecho do pesadelo, a repetição cessa. É o inconsciente sinalizando que a ferida foi integrada, que a história, enfim, encontrou um novo final. Há também uma hipótese fascinante, a de que os sonhos atuam como um sistema imunológico da mente. Assim como o corpo combate vírus e bactérias, o cérebro combate excessos de emoção e padrões mentais desestabilizadores. Ele identifica desequilíbrios, processa-os simbolicamente e restaura a coerência interna da psique. Sonhar seria, então, o modo como a mente mantém sua própria saúde emocional. E há evidências que sustentam essa visão. Pacientes privados de sono apresentam maior irritabilidade, impulsividade e dificuldade de empatia, sintomas que desaparecem após algumas noites de sono reparador. O cérebro parece precisar do sonho não apenas para aprender, mas para sentir melhor. Para reintegrar emoções de forma que possam ser vividas e não sofridas. Essa função de defesa e reorganização é tão vital que o cérebro, quando privado de sono REM, tenta compensar. Nos dias seguintes, aumenta a quantidade e a intensidade dos sonhos, um fenômeno conhecido como REM Rebound. É o cérebro exigindo seu momento de cura. A mente, como o corpo, tem mecanismos de autorregulação que não pedem nossa permissão. E talvez seja por isso que, quando sonhamos após momentos de dor profunda, uma perda, um medo, uma ruptura, acordamos diferentes, nem sempre aliviados, mas reorganizados,
como se algo dentro de nós tivesse sido colocado de volta no lugar. O sonho é, em última instância, o espaço onde a mente se reequilibra entre a razão e a emoção, onde a ferida encontra forma simbólica e a experiência ganha um novo significado. É o sistema nervoso restaurando a alma por meio da imaginação. E o mais belo é que esse processo acontece sem esforço consciente. Não precisamos pedir para sonhar, nem entender o que sonhamos, para que a cura aconteça. A mente sabe o caminho. Porque, no fundo, o sonho é isso, a prova de que a vida, mesmo adormecida, continua trabalhando por nossa sobrevivência emocional. Um sistema natural de defesa que transforma dor em sabedoria, caos em ordem, medo em compreensão e fragmentos de nós em inteireza. Os sonhos não falam, eles não usam palavras, gramática ou pontuação. Eles comunicam-se em uma língua antiga, anterior à linguagem humana, feita de imagens, sensações, metáforas e símbolos. É o idioma secreto do inconsciente, e compreender esse idioma é tentar decifrar o código mais antigo da mente. Quando sonhamos, o cérebro não nos mostra fatos, ele nos mostra significados. Cada cenário, cada pessoa, cada evento é uma combinação simbólica de elementos emocionais e cognitivos. O inconsciente fala em analogias, transforma ideias em objetos, emoções em lugares, conflitos em histórias. Sonhar que se afoga pode representar o medo de perder o controle. Cair pode significar desistir. Voar pode simbolizar libertação. Mas essas traduções nunca são universais. O inconsciente fala no dialeto de cada alma. A psicologia moderna chama isso de processamento simbólico, um mecanismo no qual o cérebro traduz experiências abstratas em representações sensoriais. Durante o sono REM, o sistema límbico ativa memórias afetivas, enquanto o córtex visual cria imagens correspondentes. Essas imagens são então costuradas em narrativas, histórias sem lógica linear, mas com coerência emocional. Por isso, os sonhos parecem absurdos quando contados, mas fazem sentido enquanto acontecem. Eles não precisam da razão para serem compreendidos, precisam apenas ser sentidos. O neurocientista Mark Solms descreve o sonho como o teatro da emoção. E nesse teatro, o diretor é o inconsciente. Ele seleciona as cenas, os personagens e o tom da história de acordo com o que precisa ser expresso. Sonhar não é uma invenção arbitrária, é uma necessidade psíquica. A mente cria símbolos para dizer o que o consciente não quer, ou ainda não sabe, escutar. Mas o código do inconsciente não é apenas psicológico, é também neurobiológico. Cada símbolo é o resultado de múltiplas ativações neurais. Quando uma emoção reprimida desperta, o cérebro busca imagens que traduzam sua carga afetiva. Essas imagens vêm da memória, da imaginação, do corpo. Por isso, os sonhos são tão vívidos. Eles não são apenas pensamentos dormindo, mas simulações sensoriais completas. O córtex visual se ilumina mesmo sem luz. A amígdala reage mesmo sem perigo. O hipocampo reorganiza lembranças, conectando passado e presente em um mesmo frame. O resultado é uma linguagem simbólica de altíssima complexidade, impossível de traduzir totalmente em palavras. O inconsciente, afinal, não escreve, ele pinta. Freud chamou esse processo de condensação e deslocamento. Condensar vários significados em uma única imagem e deslocar a emoção de um objeto para outro. Jung o chamou de simbolismo vivo, o meio através do qual o inconsciente comunica não apenas o que sentimos, mas o que precisamos nos tornar. E a neurociência contemporânea descreve o mesmo fenômeno em termos elétricos e químicos. Sinapses se acendendo em padrões que, juntos, produzem significado. 3 linguagens distintas, mas todas falando da mesma coisa, a mente tentando se entender. O código do inconsciente é, portanto, uma ponte entre mundos, entre o corpo e a mente, entre o biológico e o simbólico, entre o que sabemos e o que ainda não sabemos que sabemos. Ele transforma impulsos elétricos em narrativas que moldam nossa identidade. Porque, ao decifrar-se, o cérebro se reconfigura. Quando despertamos, as palavras escapam, as imagens se dissolvem e nos restam apenas fragmentos, um rosto, uma sensação, um símbolo que persiste. Mas é nesses fragmentos que o inconsciente deixa suas mensagens. E mesmo que o consciente não compreenda, o corpo entende. A emoção se ajusta, a percepção muda, o comportamento se transforma. Talvez por isso os sonhos sejam tão difíceis de lembrar. Porque eles não foram feitos para serem lembrados, foram feitos para agir. O inconsciente não quer ser interpretado, quer ser integrado. Ele não fala para informar, fala para reorganizar. E assim, o sonho cumpre sua função mais discreta: traduzir o caos interno em significado.
transformar o invisível em imagem e nos lembrar a cada noite de que a consciência é apenas a superfície de algo muito mais vasto. O código do inconsciente é o software primitivo que ainda comanda nossa mente moderna. Um código que o tempo não apagou, apenas refinou. E talvez, enquanto a ciência tenta decifrar o sonho continue decifrando a própria ciência, ensinando que, por trás de toda razão, existe sempre um símbolo tentando falar. O sonho, segundo as evidências atuais, é o ponto de convergência entre corpo, mente e consciência. Ele regula a homeostase emocional, reforça a aprendizagem, mantém a coesão da identidade e assegura a plasticidade neural. É a interface entre o biológico e o simbólico, a ponte invisível entre o cérebro e o eu. Talvez, ao fim, a pergunta "por que sonhamos?" revele algo ainda maior. Que sonhamos não para fugir da realidade, mas para continuar a criá-la.